Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa série. Nós temos trabalhado ao longo de 2 semanas, essa é a terceira semana. Nós temos trabalhado com a temática da nossa série, os 10 mandamentos para hoje. Hoje nós vamos estudar o terceiro mandamento. Convido você a deixar a palavra aberta no livro de Êxodo, capítulo 20. Hoje nós vamos ler apenas um único verso, o verso 7. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos falar do terceiro mandamento. Eu falei segundo, não foi? É o terceiro mandamento. O segundo foi domingo passado. Isso mesmo. A falta de testemunho, meus irmãos, tem sido a causa de muitos afastarem-se da igreja. Isso é o que nós temos visto no jornal. De ontem para hoje eu comecei a dar uma pesquisada sobre mau testemunho, de algumas igrejas e de alguns irmãos, e basta uma pesquisada bem rápida em qualquer aplicativo de notícias, você vai ver um monte de escândalos que tem aparecido envolvendo o nome de igrejas e tudo mais. Então isso é vergonhoso, porque os evangélicos eles aparecem em vários esquemas e processos dos mais diversos possíveis, Desde lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, e os outros mais absurdos ainda, E isso é extremamente complicado. Eu lembro uma vez um pastor comentando que ele foi plantar uma igreja no interior, e aí ele foi alugar uma casa, E aí ele foi e disse, eu sou, isso há uns 30 anos, 40 anos atrás, Aí ele foi e disse, pessoal, tem que apresentar aqui a renda, não sei das quantas e tal. Ele fez, não, eu sou pastor. O cara fez, não, então já tá feito aí, pode alugar o prédio aí, depois o senhor diga qual é a data que o senhor vai pagar, e já está fechado aqui o contrato. E aí ele compara que ele foi comprar um carro, mais recentemente, e aí, se o senhor é o quê? Ele disse, não, eu sou professor, sou professor num seminário e tal. Aí, seminário? Cor de crente, é? Aí ele disse, vende, não, então a gente não vende não. Aí ele fez, não, mas eu tenho renda, contra-cheque, não sei o que. Disse, não, aqui a gente não vende não, para evangélico só se for à vista. Aí isso chamou a atenção dele, Ele fez, mas por que o senhor tem essa postura? Ele disse, não, porque eu já levei calote de tudo que é jeito, de evangélico. Então por isso que a gente evita fazer negócio com quem abre a boca e diz que é evangélico. E aí, isso é só um exemplo, a gente está vendo agora. Obviamente, você tem outros desdobramentos que vale a pena a gente ler. A nossa mídia, infelizmente, ela é extremamente tendenciosa, ela não é honesta em relação aos fatos, a apresentação dos fatos, você tem muita coisa envolvida, mas é interessante como você vê igrejas envolvidas, nesses maiores escândalos aí do nosso país. O mais recente, esse escândalo do INSS, tem várias denominações envolvidas. Obviamente, calma lá, não estou dizendo que essas denominações são culpadas, porque tem todo um desdobramento aí, Às vezes o pastor não sabe, E aí você tem todas as questões complicadas. Eu lembro que há um tempo atrás também disseram que um pastor teve um escândalo de corrupção, o que parece que é normal no nosso país, e um determinado pastor, que é bem famoso na mídia, teve o nome da igreja dele envolvido por ter recebido um cheque que a Polícia Federal rastreou e chegou na igreja dele, Só que aí ele não teve culpa, porque quem deu o cheque não foi para ele, mas foi alguém da igreja dele que estava envolvido na corrupção, que depositou o cheque como se fosse dízimo. E aí por isso que a igreja foi citada. Só que a mídia ela não pensa nisso, ela diz logo que a igreja está envolvida. Só que quando você vai ler a história toda, a igreja não teve nada a ver com a história, mas o caba que estava lá na igreja que usou o dinheiro fruto de coisa ilícita para ofertar. Mas em todo caso, isso é muito complicado,
Então, o terceiro mandamento, ele vai nos ajudar a entender a importância desse bom testemunho que cabe a todo filho de Deus dar. O terceiro mandamento vai lançar luz para que a gente entenda como deve ser a nossa postura diante de determinadas situações e de determinadas propostas, ou como deve ser a nossa postura frente a coisas que podem trazer malefícios ou mais conversações ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. Então vamos ler a palavra. Êxodo capítulo 20, o verso 7 diz assim: Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja para adorar ao teu santo nome. Rogamos agora a tua presença e a tua graça sobre nossas vidas, mente e corações, para que a tua palavra ela nos instrua, para que a tua palavra ela possa corrigir a nossa vida, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus, e que o Senhor nos dê graça, que a tua lei nos conduza ao Senhor. Assim nós oramos, que o Senhor dê graça para esse teu servo incapaz, para trazer a tua palavra ao coração da tua santa igreja. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como nós já temos falado em 2 domingos, esse é o terceiro, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, elas foram dadas ao povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, para que por meio desses mandamentos ou dessas 10 palavras, o povo fosse identificado com o Deus a quem eles estavam servindo a partir daquele momento. Os 10 mandamentos, portanto, eles trazem essa identificação do povo de Deus com o Deus a quem esse povo serve. E esses 10 mandamentos, eles não nos servem, como nós agora, aqui na igreja do Senhor Jesus, esses mandamentos, eles não servem como a forma pela qual nós podemos ser salvos, que esse é o erro dos judeus até hoje. Eles acham que pelo cumprimento da lei, eles vão ser salvos pelos seus próprios méritos. Mas como nós vimos, os 10 mandamentos, eles são um guia, como Paulo vai falar isso, eles são um guia que nos levam até Cristo, porque nenhum de nós é capaz de cumprir esses 10 mandamentos, mas eles revelam o nosso coração, e nesse revelar do coração dos nossos desejos, nós somos conduzidos à dependência de Cristo, para que por meio de Cristo nós possamos ser salvos. Então os 10 mandamentos, eles são esse guia, que nos levam à cruz de Cristo, para que por meio dela nós possamos ser salvos. Obrigado, Nina. O primeiro mandamento é, portanto, uma chamada à exclusividade na adoração e obediência em amor ao Senhor Deus. Êxodo capítulo 20, verso 1 a 3, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, aponta para a exclusividade de Deus, porque Deus quer ser exclusivo na nossa vida. Deus, ele é o nosso único Deus, ele é a nossa única fonte de satisfação e de saciedade, digamos assim. Por isso que o primeiro mandamento aponta para a exclusividade do Senhor. O segundo é também um chamado a abandonar a falsidade dos ídolos e se aproximar do único Deus verdadeiro. Por isso que não devemos fazer outros deuses, não façam para vocês imagem de escultura, porque serão falsos. Quando nós nos prostramos e adoramos a uma imagem, e essa imagem que eu estou falando não é só uma imagem física, que pode ser também, mas qualquer outro Deus que você crie na sua mente, que não seja o Deus revelado nas Escrituras, é você trocar o Deus verdadeiro pela falsidade. Então o segundo mandamento nos manda a gente adorar ao Deus verdadeiro. E hoje, o terceiro mandamento, ele vai nos falar, ele vai demonstrar para nós o apreço que nós devemos ter pelo nome do Senhor. Nós vamos fazer o que nós estamos fazendo, ao longo dessa série, que é nos guiar por 2 perguntas, Primeiro, qual é o terceiro mandamento, qual é o mandamento, e depois o que esse mandamento significa
para nós hoje, né? O que o terceiro mandamento significa. Então vamos lá. Primeira pergunta então, né? Qual é o terceiro mandamento? E o verso aí 7, é um verso só, né? Já é muito claro. O terceiro mandamento, ele traz aí duas proibições, né? Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor e não torná-lo vão. Aqui a gente precisa entender algumas coisas, né? Tomar o nome do Senhor significa usar o nome do Senhor, né? Então, por isso essa expressão, não tome o nome do Senhor, não use o nome do Senhor em vão. E torná-lo vão, a palavra vão significa vazio. Então, a ideia aqui do terceiro mandamento, assim, de início, é nos ensinar ou nos instruir que nós não podemos tornar ou tomar o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor, ele é digno de honra. A utilização desse nome em vão significa que as nossas ações, elas podem fazer com que o nome do Senhor seja desonrado. E aí nós temos a clara percepção de que nós podemos, com as nossas ações, pensamentos ou palavras, tornar o nome do Senhor indigno. E é isso que nós vemos, infelizmente, nas nossas vidas. O povo de Israel, ele tomou tão a sério esse mandamento de não tornar o nome do Senhor vão, que eles terminaram esquecendo a pronúncia do nome do Senhor. Na minha e na sua Bíblia, se você olhar para ela, toda vez que aparece, isso aqui é uma tentativa do tradutor de ajudar a gente, né? Por exemplo, toda vez que aparece aí na sua Bíblia, você dá uma olhada no texto aí, e aparecer o nome Senhor, todo em letra maiúsculo, certo? Porque às vezes aparece o nome Senhor só com S maiúsculo e depois as outras letras em minúsculo, né? Mas toda vez que aparece o nome Senhor, né, todo maiúsculo, o que está aí é o que os estudiosos chamam de tetragrama, que é o nome do Senhor em hebraico. Esse nome, a gente não sabe a pronúncia dele até hoje, né? São 4 letras, né? É Yod, Re, Vav, Re. Que em português é YHWH. Até hoje a gente não sabe essa pronúncia. É por isso que os judeus, é interessante, você vai... Por exemplo, os judeus chamam, quando aparece esse nome, eles chamam de o Eterno, porque eles não sabem, eles perderam a pronúncia. Os franceses também, na Bíblia em francês, ao invés de estar Senhor... Desliguei aqui, foi mal. Ao invés de estar o Senhor, está lá o Eterno. Isso é muito... tem muito a nos ensinar, de um certo sentido, não como os judeus, mas que perderam a pronúncia, mas no sentido de nós respeitarmos ao nome do Senhor. Quando os copistas, né, iam copiar o texto, e aí eles estavam lá escrevendo, né, e aí quando chegava no nome de Deus, que é esse tetragrama, essas 4 letras, os copistas eles faziam o seguinte, eles quebravam a madeira, né, era um pedacinho, não existia caneta, irmãos, nem lápis grafite, era uma madeirazinha com a ponta fina, eles molhavam numa tinta para escrever, né, e aí quando os copistas chegavam no nome de Deus, aí ele se levantava, quebrava a caneta, quebrava esse lapisinho, né, essa madeirazinha, quebrava, jogava fora, saía, trocava de roupa, tomava um banho, voltava, pegava um lápis novo e escrevia o nome do Senhor. Aí você fica pensando, você pega Deuteronômio, que é onde tem várias citações do nome de Deus, ou seja, cada uma dessas o cara tem que repetir isso. Tamanho era o temor e o respeito pelo nome do Senhor. Então, isso, e aí quando você estuda um pouco de crítica textual, você vai ver que essa prática ajudou na preservação do texto.
Mas o ponto para a gente aqui, e esse é o terceiro mandamento em si, esse mandamento, ele faz com que, ele fazia com que o povo de Israel, e deve fazer com que nós, como seu povo hoje, a gente olhe para o nome do Senhor com o máximo de respeito, de honra que nós podemos dar. Porque o nome do Senhor, ele é um nome santo. E tanto na cultura, nós não temos muito isso, eu digo nós brasileiros, né? A gente não tem muito isso. É tanto que quando você vai estudar um pouco de cultura, né? Isso que a gente faz aqui é só aqui no Brasil, né? Por exemplo, você vai na França, Inglaterra, qualquer outro país. Eu chamo Júlio de Júlio, né? Eu chamo Débora de Débora. Isso em outro país, isso é uma afronta tremenda. Porque nos outros países, as pessoas são chamadas pelo sobrenome. Porque o sobrenome faz referência à família que você veio, né? Então, por exemplo, Débora seria Oliveira. Então você chama sempre pelo último nome, nunca pelo primeiro. O primeiro nome, ele só é usado nos outros países, só se for assim, a esposa, ou o marido, ou o pai chamando o filho, mas até primos e vizinhos, raramente você vai ver o cara usando o primeiro nome. Normalmente usa-se o sobrenome, porque o sobrenome evoca a ideia da tradição, da família. A gente não tem isso no Brasil, né? Literalmente a gente não tem isso. A gente chama todo mundo pelo primeiro nome, e tá bom, porque é nossa cultura e tem todas as outras peculiaridades. Mas para nós aqui, pensando um pouco no terceiro mandamento, essa ideia de não tornar o nome do Senhor em vão, ou torná-lo um nome vazio, significa para nós que o nome do Senhor, ele diz quem Deus é. O nome do Senhor aponta para quem Deus é. O nome do Senhor aponta para os atributos dele. O nome do Senhor é único. Por isso, a ideia da honra e do respeito ao nome. E esse mandamento, ele traz ainda a condenação, né? Traz uma advertência. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A advertência aqui, que você tome cuidado, porque se você tornar o nome do Senhor vazio, ou seja, indigno, Deus ele não lhe tomará por inocente. Deus ele vai lhe cobrar pelo que você fez ao nome dele. Então é uma advertência. Você tem a parte negativa, né? Não tome o nome do Senhor, não torne ele vão, e cuidado quando você pensar em tornar o nome dele digno de desonra, ou como diz aqui no bom nordestino, né? Cuidado para não que o nome de Deus caia na boca do povo, né? Então cuidado com isso. Essa advertência faria com que o povo de Israel tomasse o cuidado de preservar o nome do Senhor. Para o judeu, o nome tem outro significado. Cada nome na língua hebraica tem a ver com um acontecimento, né? Sempre o nome está relacionado a um acontecimento, né? Ana, né? Cheia de graça. Eva, aquela que traz vida. Benjamim, aquele que é filho da alegria. Então cada nome se relaciona a um acontecimento ali que aquela pessoa, aquela família passou, para que esse acontecimento não venha a esquecer. E a gente lembra, por exemplo, de Êxodo 3,15, né? Que é quando Deus diz a Moisés, vá lá e diga que o Senhor, aí a palavra está lá o Senhor ali, o nome Senhor está todo em maiúsculo, ou seja, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou você, diga ao povo que se submeta ao quê? Ao nome. Nós, quando vamos batizar uma pessoa, nós falamos o quê? Na hora do batismo, antes de descer as águas. Eu batizo em nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, é um nome só, é um único Deus. Então, essa ideia da exclusividade do nome, ela aparece, né, melhor dizendo, relacionada com a identidade de quem Deus é.
Então, meus irmãos, nesse sentido, honrar o nome do Senhor é obedecer à lei, e nessa obediência à lei, que a honra do nome de Deus está relacionada, vai fazer com que nós sejamos identificados com Deus a que a gente serve. Olha que passagem maravilhosa aí, Êxodo 19, verso 3 a 6, pode deixar que eu leio. Diz assim a palavra do Senhor, né? Êxodo 19, é quando Deus vai aparecer ali no Monte Sinai para revelar os 10 mandamentos. E aí o verso 3 a 6 diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ou seja, a lei identificaria o povo como propriedade dele, do Senhor. Esse mandamento, ele aponta essa mesma verdade para nós. Na medida que nós honrarmos ao nome do Senhor, nós também seremos identificados com o seu povo. E lembra, o povo de Israel aqui era só um povo, Deus estava formando uma nação. Deus deu a lei para que esse povo fosse identificado com ele. Deus deu a lei para que o povo andasse em obediência à sua palavra. E na medida que esse povo andasse em obediência à palavra, o nome do Senhor seria honrado. Por isso que o terceiro mandamento é: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não torne o nome do Senhor vazio. Porque se você fizer isso, Deus não lhe terá por inocente. Ou seja, Deus vai cobrar isso de você. Mas o que significa, em segundo lugar, esse mandamento? Que é o que interessa para nós aqui, né? O que significa isso para mim, pastor? Vamos lá. Esse mandamento, meus irmãos, significa que nós não podemos usar o nome do Senhor como garantia ou como fiador de qualquer juramento falso que nós venhamos a fazer. O que parece que no Egito era assim. Quando o egípcio queria, ele sabia que estava mentindo, ele sabia que não ia cumprir as coisas, ele dizia assim: eu vou fazer, viu? Segundo Deus 7, pelo Deus 7 eu vou fazer, viu? Prometi ao Deus lá que é o crocodilo, e eu vou fazer, não é? Então, o terceiro mandamento, ele nos proíbe jurar falsamente, e ainda colocar Deus como fiador daquilo que a gente está falando. Ou seja, você sabe que não vai cumprir uma coisa, você sabe que não vai cumprir, você está mentindo, você sabe que está mentindo, e mesmo assim, para conseguir o que você quer, você diz assim: rapaz, eu não estou dizendo, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Quando na verdade, a intenção do seu coração e o objetivo do seu coração não é cumprir a sua palavra, mas é enganar o outro. Isso é tornar o nome do Senhor em vão. Isso é tornar o nome do Senhor vazio. Levítico 19, verso 12, que é uma explicação desse mandamento, o terceiro mandamento, diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma usar o nome do Senhor como garantia da nossa mentira. E só o que a gente vê, o exemplo que eu falei no início da pregação, é só o que a gente vê. Não, eu vou fazer, eu vou pagar, em nome de Jesus eu vou pagar. E aí vai dar um calote, mente, enrola, né? Então, o terceiro mandamento é um chamado a nós falarmos a verdade por quem Deus é. Esse mandamento, ele também significa não usar o nome do Senhor como se fosse uma palavra mágica ou supersticiosa. E a gente faz isso direto, né? A gente sempre usa o nome do Senhor como se fosse uma palavra mágica, né? Alakazam, alakazim, né? Está com medo, nome de Jesus.
usar o nome do Senhor como se fosse uma repetição de uma palavra mágica, isso é o que o mundo antigo fazia. Recorrendo aos deuses, às palavras mágicas, né? Para poder ter alguma credibilidade, né? Isso é usar o nome do Senhor em vão. Eu lembro aqui da Atos 19, né? Os 7 filhos de Seva, né? Tinha um endemoniado lá, aí chegam os filhos de Seva, né? Rapaz, o nome de Jesus, né? Vamos lá, os demônios tudo incorre, né? Com o nome de Jesus. Aí está lá o endemoniado, aí chegam os filhos desse judeu, né? Chamado Seva, e aí em Atos 19, aí eles chegam lá, e o endemoniado está lá, o cara chega, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! Aí é muito legal, porque o demônio olha assim para eles, os 7, viu? E era um só endemoniado, viu? Aí o endemoniado olha assim e fala, rapaz, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, agora vocês, não conheço não. E o texto é muito claro, dá uma pisa nos 7, manda os 7 nu, e quase que eles morrem da pisa que eles levam. Então, o nome de Jesus, o nome Jesus era um nome muito comum na Galileia. É como se fosse José e Maria, nosso aqui, é muito comum. Então não é o nome, só a palavra Jesus, mas é a quem ele pertence. É a pessoa de Jesus. Portanto, quando nós abrimos a nossa boca e falamos que somos de Jesus, e nós mentimos ou vivemos uma vida que não corresponde a um discípulo de Jesus, nós estamos quebrando o 3º mandamento. Nós estamos usando o nome do Senhor de forma vã, de forma tola, de forma vazia. Não obedecer, não se submeter, ou abrir a boca dizendo que você é filho de Deus e a sua vida não corresponde ao que um filho de Deus deve ser, isso é tornar o nome do Senhor, isso é tomar o nome do Senhor em vão. Porque no final das contas, qual nome será envergonhado? Qual nome vai cair na boca do povo? Olha os crentes, os veiacos, olha os crentes traindo as esposas, olha os crentes mentindo, olha os crentes preguiçosos. Isso porque é crente, viu? Ou seja, o problema não é o meu e o seu nome. O problema não é o nosso nome. O problema é o nome de Cristo. Ser envergonhado pela falta de testemunho que nós damos. Quando nós fazemos isso, quebramos o 3º mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O 1º mandamento nos fala do único Deus verdadeiro. O 2º mandamento nos manda abandonarmos os deuses falsos e nos apegarmos ao Deus verdadeiro. Mas o 3º mandamento, meus irmãos, ele é um chamado a falarmos a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Então, em outras palavras, é melhor você dizer com sinceridade, rapaz, eu errei, a culpa foi minha, foi eu quem fiz isso, eu pequei, eu menti, eu fiz isso, e a culpa foi minha, e eu lhe peço perdão, eu lhe peço desculpa. Assim você honra ao nome de Deus. Porque não é, como eu já falei, a lei, ela não serve para você ser salvo por meio dela, porque ninguém cumpre a lei. Só existe um único que cumpriu a lei, e graças a Deus por Jesus Cristo que cumpriu a lei em nosso lugar. Ele foi o único que cumpriu a lei, e por causa do que ele cumpriu a lei, ele cumpriu a lei de forma completa, se tornando ele mesmo o sacrifício e o cumpridor da lei, para nos justificar, é o que Paulo vai dizer. Mas a lei, então a gente pode abandonar a lei? Não, a lei ela vai nos ajudar a amar a Deus e amar o próximo. Então, essa lei, essa guarda do nome do Senhor, digamos assim, a ideia de não tornar ou de não tomar o nome do Senhor em vão, ela também mostra para a gente a nossa identidade com Deus que a gente está dizendo que serve e que ama. Então, se eu
aquilo que eu falo, eu devo confirmar com a minha vida. A minha vida deve ser, portanto, um reflexo do Deus a quem eu amo e sirvo. Quando falamos a verdade, honramos a Deus. Não se trata, meus irmãos, então, de uma proibição de juramento. Eu não posso jurar. Não, você deve jurar. Não tem problema jurar. Você pode jurar em nome do Senhor, né? Deuteronômio 6,13, Hebreus 6,16 diz isso. Você pode jurar. Não tem nenhum problema em você jurar. A questão é, pelo que você está jurando? Você vai conseguir cumprir o que você está jurando? Você vai conseguir honrar a sua palavra com o que você está prometendo? Porque quando você faz isso, quando você fala, promete e cumpre, o nome de Cristo é glorificado. Por outro lado, quando você fala, promete e não cumpre, é o nome de Cristo que será envergonhado pelas suas atitudes. Então daí, meus irmãos, a importância e a permanência desse mandamento, que nos chama a falar a verdade, por nós mesmos não, mas por causa do Deus que nós servimos. Nós devemos, melhor dizendo, honrar o nome do Senhor, que está acima de todos nós. Essa era a lição que o povo de Israel deveria cumprir. Essa era a lição que nós também devemos cumprir. Nós devemos ter sempre o nome do Senhor com máxima honra, com máxima estima. Então, por que eu tenho que trabalhar de tal forma que o meu trabalho seja o melhor possível? Porque eu quero honrar o nome do Senhor. Por que eu não devo mentir? Porque se eu mentir, eu estarei desonrando o nome do Senhor Jesus. Por que eu devo amar a minha esposa do mesmo jeito que Cristo amou a sua igreja e por ela deu a sua vida? Porque foi do mesmo jeito que Cristo fez. Eu quero honrar o meu Cristo, eu vou amar a minha esposa assim. Por que eu tenho que me submeter ao meu marido? Porque Cristo, eu vou estar honrando o nome de Cristo assim. Por que eu tenho que educar bem os meus filhos? Porque o nome de Cristo será honrado. Então, não tomar o nome do Senhor em vão, esse mandamento, ele está presente hoje no nosso meio. Ele deve estar presente, muito mais hoje do que todos os tempos. A igreja, infelizmente, a igreja brasileira, ela tem caminhado por um caminho assim muito difícil mesmo, por causa do péssimo testemunho. E isso, quando eu estou lhe dizendo, meus irmãos, eu não estou nem falando dos casos mais difíceis, viu? Dos casos mais difíceis de promiscuidade, prostituição de liderança da igreja, de desvio de dinheiro, de pedofilia. Então é um negócio assim. Eu dei uma passada hoje no meu aplicativo de notícia no meu celular, e eu coloquei assim na pesquisa, né? Então, assim, escândalos de dinheiro, aparece uma ruma lá, né? Tá, escândalos sexuais, uma ruma. Escândalo de... Se você fizer isso aí, você vai começar a se assustar. E aí você entende hoje, quando você vai de porta em porta evangelizar, com folhetinho, você vai entregar o folhetinho, o cara vai dizer, não, é de quê? É evangélico? Ah, rapaz, o vizinho aqui era evangélico, né? Era casado, deixou a esposa, casou com uma menina 10 anos mais nova, roubou o dinheiro da igreja todinho, comprou um carro novo e viajou. Aí você fica, eita, e agora? Aí como é que você vai evangelizar se o testemunho do cara tornou o nome de Cristo vão? Por isso que, no contexto brasileiro, meus irmãos, eu sou muito tendencioso hoje a evangelizar pelo testemunho, né? Eu vi um caso de um jovem pastor, ele era mais novo que eu, ele foi assumir uma igreja no interior. E aí ele foi assumir essa igreja, numa cidadezinha do interior, e quando ele chegou, todo mundo batia a porta na cara dele. Todo mundo da cidade, ninguém queria nem saber com ele. E aí ele insistiu, orando e
dando bom testemunho e tentando não tomar o nome do Senhor em vão, né? Mas honrar o nome do Senhor. Aí ele foi conversando com alguns vizinhos, se tornou amigo, daí aí foi saber da história. Os 3 pastores que tinham passado antes dele na igreja, um tinha roubado o dinheiro todinho da igreja, dado calote em todo mundo, sumiu com o dinheiro da igreja, foi-se embora. O outro que tinha sumido, abandonou a esposa com 2 filhos, fugiu com a irmã da igreja. E o outro deu um calote em todo mundo na loja lá no mercadinho e foi-se embora. Aí o coitado, aí o caba que tenta honrar o nome de Cristo sofre, né? Porque o 4º pastor não tinha nada a ver com a história dos outros 3, mas quando chegou recebeu o nome de quê? Velhaco, mentiroso e ladrão. Sem nunca ter nem feito isso. Mas todo mundo olhava para ele e disse: a igreja lá, vamos lá para a igreja. Qual a igreja? A igreja lá do cara que pegou a mulher do outro e fugiu. O coitado do pastor não fez nada. E aí essa pessoa relatou que ele passou, acho que foi 1 ano e meio, para poder o povo ver que ele não era esse tipo de pessoa. 1 ano e meio, para poder desfazer o péssimo testemunho que foi dado antes. Então hoje no Brasil, meus irmãos, nós precisamos honrar o nome do Senhor. Como? Dando bom testemunho. Então, como é que você... Eu amo evangelizar, né? E todo crente deve amar evangelizar, certo? Só que no contexto do nosso país, meus irmãos, eu acho que hoje nós precisamos testemunhar pela vida. Eu não sei quem falou essa frase, tem missionário que não gosta dessa frase, mas eu acho que quando ela é dita dentro de um contexto equilibrado, ela é muito boa. A frase é a seguinte: pregue a Cristo, fale quando necessário. Pregue a Cristo, fale quando necessário. Eu acho que é uma boa frase, porque você começa a evangelizar como? Dando testemunho. Fale a verdade, trabalhe com dedicação, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, eduque bem seus filhos, pague suas contas, seja honesto no seu trabalho. É assim que você não tomará o nome do Senhor seu Deus em vão. E aí sim, com um bom testemunho, é o que 2 Coríntios diz, né? Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. É o que está lá no Sermão do Monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, como é que nós cumprimos o 3º mandamento? Não tomando o nome do Senhor em vão, honrando ao nome do Senhor, servindo ao Senhor com verdade, com dignidade, com amor, com perdão, com graça. É assim que nós faremos a diferença nesse mundo. E esse mundo está precisando, meus irmãos, de bom testemunho, de homens e mulheres, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que não tomam o nome dele em vão. 3 pontos aqui para a gente encerrar. Primeiro, uma pergunta que a gente tem que fazer, tá? O que os outros falam a respeito de você? Eu sei que tem um negócio, principalmente nas redes sociais, né? Eu não estou nem aí porque os outros falam de mim. Eu não estou nem aí. Meus irmãos, eu queria dizer que esse post vem direto do inferno, viu? Porque se você é crente, você tem que dar bom testemunho. Então você tem que estar preocupado com o que os outros falam de você. Em que sentido? Do seu testemunho pessoal, certo? Então, o que os outros pensam a meu respeito e ao respeito de vocês, também conta. Porque nós, quando abrimos a boca dizendo que somos discípulos de Jesus, nós carregamos sobre nós o nome dele. Então, nosso testemunho tem que ser coerente com o Deus que a gente serve. Até nos erros. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser perfeito, não, que a gente vai errar. Eu vou errar, vocês vão errar. Mas até no erro, a gente tem que honrar o nome de Cristo. Como assim? Ei, fulano, eu errei, foi eu que errei, a culpa foi minha, me perdoe, como é que eu posso ajeitar? Né? Segundo lugar, sua vida testemunha que honra o nome do Senhor? Essa é outra pergunta, né? Sem você falar nada,
ao olharem para você, a sua vida reflete o nome de Cristo? É interessante que em Apocalipse, né? Apocalipse 3, 12 e 22, 4, nos é dito que Deus vai escrever o seu nome sobre nós, e nós seremos identificados pelo nome dele. Então, que Cristo possa ser de fato o nome que aparece na minha vida, que a minha vida honre ao nome do Senhor, que a nossa vida honre ao nome do Senhor, que a nossa vida grite o nome de Cristo, muito mais do que nossas palavras. Amém? Vamos orar?